Pastor Luciano, semana passada, disse que iria continuar e vou continuar. Os Salmos 120 a 134 são os chamados cânticos de romagem. Ou em outras escrituras, debaixo do texto, você vai ler Cântico dos Degraus. Não sei como é que está aí na sua Bíblia. Esses 15 salmos eram os salmos que o povo de Deus entoava durante a sua jornada, da sua casa a Jerusalém. Disse semana passada que de certa feita é a nossa também. Nós somos todos aqui o quê? Peregrinos. Estamos todos numa jornada. De onde, pastor? Da nossa casa para a casa celestial. Então esses 15 salmos, segundo o Dr. Eugene Peterson, quem escreveu essa Bíblia, The Message, Dr. Eugene Peterson tem um livro muito bonito sobre os cânticos de romagem que ele chama esses cânticos de uma longa obediência numa mesma direção. Essa é a minha e a sua jornada, irmãos, nesse mundo. Uma longa obediência na mesma direção. Eu acho isso muito bonito, irmãos. Por quê? Porque os 15 salmos, eles tratam dessa história do povo de Deus saindo de vários rincões da região de Israel e todos indo para um lugar só. Eu acho bonito. Todos indo para Jerusalém. E todos eles, irmãos, faziam isso 3 vezes por ano. Pentecostes, Tabernáculos e Páscoa. E o Dr. Eugene, de forma muito poética, muito bonita, ele faz um paralelo entre essa jornada dos peregrinos de Israel em direção a Jerusalém como a nossa jornada de discipulado nessa terra. Ele faz algumas aproximações que me encantam. Primeiro, falei domingo passado que essa jornada é uma jornada numa mesma direção. Eu disse que quando uma igreja não olha, não busca e não se move numa mesma direção, ela não avança. E essa jornada do povo de Deus, apesar de morar em lugares tão diferentes, quando chegavam as festas, eles iam todos para o mesmo lugar. Eu acho muito bonito, irmãos, porque esses 15 salmos são também chamados de cânticos dos degraus. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém é o ponto mais alto de Israel. A cidade de Jerusalém, literalmente, todos os peregrinos que saíam das suas casas, evidentemente, teriam que subir. Por isso é que chama degrau. Eu acho isso também extremamente aplicativo. Por quê? Porque de certa feita nós também subimos, progredimos, ou pelo menos deveríamos ser assim. A nossa caminhada amanhã precisa ser melhor do que hoje. Eu preciso ser melhor amanhã do que hoje. E o cântico de degraus me evoca essa coisa, desse progresso bonito de santificação que todo cristão é chamado em Cristo Jesus. Portanto, os Salmos 120 a 134, ele nos mostra alguns aspectos dessa jornada do peregrino, que é a minha jornada, irmãos, e me perdoem, a sua também, se você um dia firmou um compromisso com Cristo. Agora, se não firmou, não é a sua jornada, mas é a jornada daqueles que estão em direção à Nova Jerusalém, amém? É a jornada daqueles que estão em direção ao céu. Essa imagem tão bonita da cidade de Jerusalém, que Apocalipse diz que eu vi a Nova Jerusalém vindo do céu. É a imagem da igreja. Pastor Luciano falou sobre isso, que cada salmo, do 120 ao 134, 15 salmos, cada salmo trata de uma particularidade especial dessa jornada, dessa vida de fé, dessa peregrinação que eu e você somos chamados a peregrinar nesse mundo. Falei 5 deles domingo passado, quem se lembra? Ninguém lembra, né, irmão? Vocês estão ruins. Domingo passado eu falei dos 5, está lá no YouTube, então, refresca a sua memória, porque já está postado lá como tema, a jornada do peregrino. Eu falei sobre o Salmo 120 ao 124 e tratei sobre cada aspecto dessa jornada do peregrino em cada salmo. Vou fazer uma recapitulação rápida. Primeiro, o Salmo 120 fala da habitação do peregrino. Você vai ver que o salmista diz que ele habita
no meio das tribos de Meseque e Quedar, homens violentos, língua mentirosa. Ele fala por 2 vezes que ele habita num ambiente hostil, mas ele é pela paz. Salmo 120. O que significa isso, pastor, para hoje? A igreja, irmãos, eu e vocês estamos também inseridos num ambiente hostil ao Evangelho, amém? Homens mentirosos nos cercam, homens violentos nos cercam. E o Salmo 120 fala sobre essa habitação, que o povo de Deus, quando saía para ir para Jerusalém, passava por esses locais onde tribos perigosas viviam. E essas tribos perigosas eram homens rudes, maus. Mas ele diz assim: eu sou pela paz, mas eles teimam pela guerra. Sabe o que significa isso, irmãos? A igreja também hoje, e eu e você, nós não habitamos no céu. Tem muita gente que acha que o inferno é aqui, né? Jean-Paul Sartre, que foi um filósofo existencialista francês, ele disse que o céu é aqui. Coitado, não é. O céu não é aqui, mas também o inferno não é aqui, viu? Mas o interessante, irmãos, que a igreja, ela habita nesse ambiente hostil. Mas uma coisa o salmista diz: eu sou pela paz. Sabe o que significa isso, irmãos? Não cerre fileiras com a hostilidade desse mundo. Não cerre fileiras com esses homens vis e muitas vezes poderosos que urdem enganos e mentiras, e que a sua vida é uma vida cheia de violência e malignidade. O Salmo 120 fala sobre isso. Eu habito no meio de um povo vil, de língua mentirosa, mas eu sou pela paz. Querido, não cerre fileiras com esse tipo de coisa. Não seja conivente com isso. Chega da gente tentar se parecer com o mundo para conquistar o mundo. Você não vai conseguir. O Salmo 121 é um salmo muito comum, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá? Aí sabe qual a resposta do salmista? O meu socorro não vem dos montes. Meu socorro vem do Criador, dos céus e da terra. E o Salmo 121 fala do segundo aspecto da jornada do peregrino. Qual é? O caminho do peregrino. Você vai ver que o Salmo retrata as pessoas na jornada. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Por que ele diz isso? Porque a jornada era difícil. Quem já teve a alegria de percorrer as plagas de Israel como nós tivemos, a gente vê que até hoje, querido, você caminhar naquelas estradinhas de Israel é complicado. Por causa de quê? Por causa das pedras, né, Antônio? Muita pedra. E se você não prestar muita atenção, querido, você torce o seu tornozelo. O Salmo fala disso. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Veja que o peregrino está a caminho, mas esse caminho, sabe o que diz o Salmo? É um caminho perigoso. Ele fala: de dia não te molestará o sol. Você está com a Bíblia aberta aí? Vai conferindo com o pastor aí. Cadê a Bíblia, meu filho? Está aí a Bíblia? Amém? Tem que trazer a Bíblia no culto, viu? Traga a Bíblia no culto. Vai conferindo com o pastor Luciano aí, se o pastor Luciano não está falando bobagem. Salmo 121, ele fala assim: de dia não te molestará o sol. Por quê? Porque está molestando aqui em Maringá, né? Deus que me perdoe. Mas lá em Israel, irmãos, é 46. Você está achando muito ruim aqui? E lá era difícil, irmãos, a pessoa conseguir caminhar num sol quente. E ele fala sobre a sombra. Ele fala: o Senhor é a tua sombra. Por quê? Porque o peregrino de Israel buscava muito a sombra para ele poder caminhar. Mas sabe o que o texto está dizendo? É o Senhor que é a sua sombra. Mas o texto também fala: de noite não te molestará a lua. Eu até brinquei, né? Como é que lua molesta alguém? A lua é dos namorados, né? Mas a palavra aqui não é lua, viu, Luiz? A palavra aqui é aluamento. Sabe o que é o aluamento? É uma doença psicológica e mental que dava nas pessoas que viajavam por causa do sol muito quente de dia e do frio à noite. E essa destemperança causava nas pessoas alucinação. E aí o texto diz que de noite não te molestará a lua. E aí, irmãos, a Bíblia diz que em todos esses caminhos e essas dificuldades,
A palavra de toque do salmo é: o Senhor te guarda. Guarda a entrada, guarda a saída, guarda do calor, guarda do aluamento, guarda de tropeçar, guarda a sua saída e a sua entrada, desde agora e para... O que significa isso, pastor? O caminho do peregrino é um caminho perigoso, mas pode ficar tranquilo, ele é guardado e protegido pelo Senhor, amém? O Senhor te protege. Nosso caminho não é fácil, irmãos, não é fácil. Tem muita gente enfrentando muita luta por aí, viu? Tem muitos casais vivendo em pé de guerra dentro de casa. Tem muita gente que perdeu o contato de um para com o outro dentro de casa. Tem gente que está vivendo um drama com seus filhos. Tem gente que está experimentando, irmãos, a triste, derradeira e horrorosa realidade do suicídio dentro das suas casas. Para mim, o pior. Nosso caminho, irmãos, não é um caminho fácil. O Salmo 121 mostra isso. O caminho do peregrino é um caminho difícil, mas ele é um caminho guardado pelo Senhor. Salmo 123. O peregrino chegou aonde? Em Jerusalém, amém? Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Em outras palavras, o peregrino está peregrinando. Dificuldade, ele habita no meio das dificuldades, mas um dia ele vai chegar em Jerusalém, amém? O que o Salmo 123 nos mostra? Ele mostra o destino do peregrino. É a casa do Senhor, amém? Olha que beleza de Salmo, irmão, 122. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, para renderem graças ao Senhor e bendizer-lhe o nome. Sabe o que significa isso, irmãos? A adoração e a comunhão na casa do Pai. E é para lá, irmãos, que nós estamos caminhando, amém? Quem negligencia a igreja, irmãos, negligencia um dos bens maiores que Deus dá na sua vida cristã, que é a igreja. Porque é o destino do peregrino. E se a gente puxar essa corda no escatos de Deus até o fim dos tempos, é o nosso destino eterno, porque nós vamos habitar com o Senhor para sempre, amém? João 14, 2, na casa de meu pai, o que? Há muitas, e eu vou, tomara que você esteja lá num puxadinho de Deus, amém? Deus está fazendo um puxadinho para você. Você vai estar lá? É o destino, irmãos. O destino do peregrino é a casa do Senhor. E o Salmo 122 fala sobre isso. É para lá que sobem as tribos do Senhor. Agora presta atenção, as tribos do Senhor. Não é qualquer um não, irmãos. Quem ama a casa do Senhor e ama a igreja, são as ovelhas do Senhor. Elas sobem para lá. Elas querem render graças ao nome dele. Eu não sei o que o Dr. Eugene Peterson escreveu aí, o que ele traduziu por lá estão os tronos de justiça. O que ele escreveu aí, Luiz? Olha lá. Lá estão os tronos de justiça. O que significa isso, pastor? O que significa quando o povo de Deus vai à casa do Senhor? Porque lá estão os tronos de justiça. O que o Dr. Eugene disse aí nessa tradução do Salmo 122, versículo de número 5. Lê. Tronos para julgamentos justos foram estabelecidos ali, os famosos da casa de Davi. Traduziu na Bíblia dele o sentido de lá estão os tronos de justiça. O que ele acabou de ler. Em outras palavras, lá está a palavra de Deus que julga. Lá está a palavra de Deus que orienta. Lá está a palavra de Deus que consola. Lá está a palavra de Deus que vai nortear a minha vida. Lá estão os tronos de justiça. Ó. Pastor, por que a gente tem que subir para a casa do Senhor? Porque lá tem a palavra de Deus. Pregada, ensinada, anunciada, para o nosso coração não ficar entulhado com as porqueiras do mundo e a gente se esquecer do verdadeiro leite espiritual que nos alimenta de verdade, porque tudo, irmãos, é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E olha, tem muita gente correndo atrás de vento por aí.
Então o Salmo 122, ele fala agora do destino do peregrino. E o Salmo 123? A ti, Senhor, que habita nos céus, eleva os meus olhos. Assim como o servo olha para as mãos do seu senhor e a tua serva olha para as mãos da tua senhora, os nossos olhos estão fitos no Senhor, até que o Senhor se compadeça de nós. Que coisa bonita, irmãos. Eu disse domingo passado que quando o peregrino chega na casa do Senhor, ele olha para onde? Ele olha para o alto. Isso é muito bonito, irmãos. Sabe por quê? Porque nosso culto, ele é feito em audiência de uma pessoa só. Amém? Disse semana passada que tem muita gente que frequenta a igreja só para criticar, só para ver defeito na igreja, só para de repente querer que a igreja se torne o que ela não é. Mas esse salmo, irmãos, nos ensina uma verdade maravilhosa. Quando o povo de Deus chega na casa do Senhor, Salmo 122, quando eles recebem a instrução, o louvor, quando eles cantam, porque o texto diz que as tribos sobem para adorar o Senhor e louvar o seu nome. A Bíblia diz que quando eles chegam em Jerusalém, eles olham para o alto. Isso é bonito, irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente vem na igreja, a gente quer conquistar o coração de quem? De Cristo. A gente quer receber dele, olhar para ele. Isaías já disse isso: olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. Mas tem um detalhe aqui que eu disse semana passada, que é cheio de aplicação para nós. Ele usa a ideia do servo olhando para a mão do seu senhor. Preste atenção aí, Salmo 123. Ele fala que assim como o servo fica olhando para as mãos do seu senhor, nós olhamos para o Senhor até que se compadeça de nós. Pastor, qual é a figura desse salmo e qual é a particularidade da jornada do peregrino? O servo ficava olhando para a mão do seu senhor esperando uma ordem. E quando ele dava uma ordem, o seu servo obedecia. Então, irmãos, o Salmo 123, ele fala do caráter do peregrino. O peregrino não julga. O peregrino não olha para as pessoas com olhares de julgamento, como se ele fosse melhor. Quando se ajunta o povo de Deus, ele olha para o céu. Ele olha para o alto. E ele olha para o alto como um servo obediente que espera a ordem do seu Senhor. Aí eu pergunto, irmãos, o Salmo 123 trata do caráter do peregrino. Quem é você? Você é um servo? Você tem prazer em obedecer a palavra de Deus? Você tem prazer, irmão, de ler as Escrituras, se apropriar da palavra do Senhor e não dizer assim, quer ver? Ah, se fulano tivesse aqui, essa palavra seria dele. Mas, engraçado, ela nunca é para você, né? O Salmo 123, eu disse, ele agora fala do caráter do peregrino. Quem é o peregrino? O peregrino é um servo. É aquele que habita na casa do Senhor, mas também no ambiente hostil lá fora. Mas o peregrino é aquele que apreende, que louva, que recebe instrução da casa do Senhor, e ele aprende a ser manso e humilde, como Jesus é. O seu caráter é um caráter de servo, e ele tem prazer de obedecer ao Senhor. Tem muita gente, irmãos, está dizendo aí que ama Cristo. Aliás, tem muitos pastores dessa ala progressista do cristianismo que apregoam o amor de Deus como se Deus fosse aquele pai banana que permite tudo e tudo está bom porque ele ama. Irmãos, não vá nessa, isso não é verdade. Deus não é um pai bonzinho. Deus é um pai justo. Ele é o justo juiz de toda a terra, amém? O amor de Deus, irmãos, é temperado pela sua justiça. E sabe o que o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... Sabe o que significa isso, irmãos? Amor a Deus não significa afeição. Amor a Deus, antes de tudo, significa obediência. Pastor, como é que eu demonstro o meu amor a Cristo? Quando eu obedeço. Quando aquilo que contradiz
a minha alma muitas vezes tão enganosa e a minha consciência muito, às vezes, deturpada, quando eu obedeço e mortifico a minha vontade, para que a vontade de Deus prevaleça na minha vida, eu demonstro o meu amor a Deus. Assim é o caráter do servo. Ele é obediente. Ele quer obedecer a palavra de Deus, porque ele tem prazer nela. Ele quer ser um servo, porque ele sabe que a obediência a Cristo é a verdadeira libertação, amém? Quando você obedece, você é livre. Mas quando você obedece aos ditames da sua alma, me desculpe, você é escravo. Escravo de si mesmo. Escravo das suas paixões. Escravo dos seus desejos. Escravo dos seus anseios pessoais. Onde a vontade de Deus passa na periferia da sua vida. Eu acho que isso pode ser, irmãos, uma metáfora para a nossa vida. Não é? A cidade toda tem que ser bela. O testemunho nosso tem que ser belo. Em todos os lugares onde Deus te enviar. A nossa vida, irmãos, tem que ser uma beleza. Em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que realizarmos. E não apenas só aquele centrinho, aquela aparência que você se transveste para se mostrar para as pessoas. Não, irmãos. A beleza do cristão, ela não pode estar restrita a um dia de culto. A beleza do cristão não pode estar restrita num momento de louvor na igreja. A beleza do cristão não pode estar restrita no centro histórico da cidade. Ela tem que ser bela em todos os lugares, amém? Ela tem que ser uma beleza, fruto da sua obediência em todos os aspectos da vida. O que adianta, irmãos? Se você aparenta uma pessoa bonita aqui, dentro da sua casa você é feia. Feia aos olhos da sua esposa. Feio aos olhos dos seus filhos. Feio aos olhos dos seus pais. Salmo 125. Olha que coisa. Agora eu avanço um pouco, né? Mas está quase na hora de terminar, pastor. Eu sou assim mesmo. Salmo 124 que eu esqueci é a memória do peregrino, né? Ele se lembra, olha aqui. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor, irmãos, nós estaríamos mortos. As águas nos teriam submergido, os homens nos teriam engolido. O que é isso, pastor? Durante a jornada ele tem um coração cheio de gratidão. Sabe por quê? Porque o que ele guarda na memória é o livramento de Deus. Eu disse que o Salmo 124 é exatamente isso, a memória do peregrino. Olha que coisa linda, irmãos. Não celebre os momentos difíceis da sua vida, viu? Celebre o que Deus está fazendo na sua vida, amém? E é isso que o peregrino fez. Ele fala, Senhor, obrigado, porque as águas se levantaram, os homens se arvoraram contra nós, mas olha o nosso socorro, olha o verso 8, está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Em outras palavras, irmãos, a nossa peregrinação é difícil, habitamos num povo, junto com um povo difícil, que é hostil ao Evangelho, nós temos a casa do Senhor, que é o nosso lugar de refrigério, o nosso destino final. Obrigado, Senhor, porque nós temos um caráter de servo, perseguimos a obediência ao Senhor, e quando a gente lembra das coisas da nossa vida, a gente celebra os feitos do Senhor e o livramento do Senhor. Coisa gloriosa, irmãos. Tem gente que só lembra de coisa ruim e só fala de coisa ruim. Mas o salmista, irmãos, ele celebrou os feitos do Senhor e o livramento do Senhor na vida dele e na jornada. Como Deus nos guarda, né? Ele é o guarda de Israel. Ele nos livra de todo o mal. Eu queria hoje falar mais 3 salmos, mas eu acho que não vai dar, não. Eu vou falar só no Salmo 125. Vamos ler? Esse aqui é bom que tem uma música, né? Já cantei essa música demais quando eu era ministro de louvor. Agora eu já pendurei minha chuteira, viu, Marcelo? Agora eu passei tudo para os meninos, que são, coisa linda. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não se abalam, mas eles são firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor,
aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Há uma imagem nesse salmo maravilhosa da topografia e do relevo de Jerusalém. Se você já foi em Jerusalém, já teve a alegria de ir, você vai ver que a cidade de Jerusalém, ela está entre montanhas, das mais altas de Israel. É como uma cidade fortificada, é como uma cidade inexpugnável. Lembra quando Davi foi entrar em Jerusalém? Ele falou sobre isso. Era a terra dos jebuseus. E ele, quando olha aquela cidade, que já era uma cidade construída no alto de um monte, cercada de montes, ele disse: olha, não vai dar para a gente entrar. Ela é difícil demais, é inexpugnável. Ela é uma fortaleza edificada entre montes. Como é que nós vamos subir e invadir essa cidade? Essa é a imagem do salmista. Ele diz que Jerusalém, ela está firme, ela não se abala, porque ela foi construída entre os montes. Mas aí, irmãos, ele vai e usa de forma muito bonita e poética essa metáfora para reportar quem? A Deus e ao seu povo. Assim, olha aqui, assim, olha a comparação do versículo de número 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo da segurança do peregrino. Ele fala desse Deus, irmãos, que está sempre ao nosso derredor. Ele fala dessa rocha segura que fundamenta e nos livra dos perigos do inimigo. Quando a gente olha para esse salmo, irmãos, a gente vê que a segurança do peregrino, ela se fundamenta em quê, pastor? Na confiança. Por isso que ele começa o salmo. Aqueles ou os que confiam no Senhor. Veja que os que confiam no Senhor são como os montes. Sabe o que significa isso? Assim como os montes são lugares de segurança para a cidade de Israel, aqueles que confiam no Senhor têm a segurança e a proteção do nosso Deus. Pastor, qual o segredo da gente não viver uma vida cheia de medo, cheia de temor, cheia de insegurança? A confiança. A confiança em quem? No seu dinheiro? A confiança em quem? No seu intelecto? A confiança em quem? Na sua empresa? A confiança em quem? Na sua juventude? Eu já estou caminhando para lá, irmãos. A confiança em quem? Na sua beleza estética? Tem gente, irmãos, que quer ser bonito para sempre. E acaba ficando muito feio, viu? Você sabe o que eu estou falando. Não querem, irmãos, perder o que a beleza do tempo marca na vida dos servos e dos filhos de Deus, mas fazem de tudo, irmãos, para perder alguma coisa. Por quê? Porque acham ilusoriamente que a sua confiança, que a sua segurança está nessas coisas. Salmo, irmãos, 125 é muito bonito, sabe por quê? Porque a gente já cantou ele demais, não cantou? Quem conhece essa canção? Os que confiam no Senhor, quem conhece? São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós estamos seguros. Ah, querido, que coisa boa é você não viver amedrontado, não é? Que coisa boa é saber, como dizia Martinho Lutero, que o Deus dele é o castelo forte. É o refúgio bem presente na hora da angústia, como diz o Salmo 46. É aquele que nós depositamos toda a nossa confiança e nele nós estamos firmes, porque ouvimos dos lábios do nosso Redentor: as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você está colocando a sua confiança em quê, meu filho?
Em quê? Ah, pastor, a minha confiança está no meu namorado. Meu Deus. Ah, pastor, a minha confiança está nos meus títulos que eu ganhei e com eles eu vou até o fim. Bobagem. Ah, pastor, a minha confiança está na minha jovialidade e beleza. Eu quero que isso seja algo assim para eu poder conquistar muitas coisas. Pastor Luciano antigamente tinha um cabelo bonito para valer. Castanho, maravilhoso, muito cabelo. Eu lembro que a mamãe enfiava a mão assim no meu cabelo e falava: esse menino tem muito cabelo. Agora eu estou tentando ajeitar ele para não ficar muito esquisito. Ah, mas é o curso da vida, né? A minha confiança não está na minha aparência. Minha confiança não está na minha saúde. Tem gente, irmãos, que está aficionado com aparência estética. Não, irmãos, minha confiança não está nisso, não. Minha confiança não está depositada em nada que os meus olhos veem, que as minhas mãos pegam e que eu sinto cheiro, sabor e gosto. A minha confiança está no Senhor Jesus. Ele é a minha segurança. E é nele que eu deposito a minha confiança. Se tudo nesse mundo, irmãos, ruir, nós somos como montes de Sião, firmes para sempre. Amém? Agora, se você quiser passar um batonzinho, um cabelinho assim, fica à vontade. Não precisa também ficar um esculhambo. Faz um negócio de sustância. Mas, por favor, não ponha sua confiança nesse negócio, tá bom? Pastor, o que fala o Salmo 125? Vamos lá? A segurança do peregrino. Nós estamos seguros. Jesus é a nossa segurança. Amém? Então, irmãos, olha, semana que vem o pastor Luciano vai falar do Salmo 126. Deixa eu dar uma dica para vocês, uma preparação para você ficar com a vontade de ver no Salmo 23. Olha no Salmo 23 quantas vezes parece a palavra alegria e júbilo. Risca aí para mim e semana que vem nós vamos falar sobre ele. Tá bom? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Então a nossa boca se encheu de... E a nossa língua de... dica. O Salmo 126 fala de quê? Qual a particularidade da jornada do peregrino que eu preciso cultivar na minha vida? Qual é? Já dei a dica, né, pastor? Aí o senhor matou. Mas olha, fica em paz, que semana que vem eu vou falar sobre o 126, o 127 e o 128, tá bom? Mais algumas particularidades dessa jornada minha e sua, cotidiana, caminhando em direção à glória celestial. Amém?